Muito bem, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja em cada coração aqui presente, amém? Que alegria estar com vocês. Me chamo Alexandre Espíndola, estou pastoreando o distrito de Rio Corrente. Cheguei aqui em Petrolina esse ano e estou muito feliz em estar aqui nessa cidade, muito feliz em estar no Rio Corrente e muito feliz também em estar aqui essa noite com vocês. Parabéns pela organização dessa semana. É sempre bom organizar uma semana dessa especial para nossos jovens, porque eles são o futuro da nossa igreja, além de ser também o presente da nossa igreja. Então, essa semana, de certa maneira, contribui com o seu crescimento espiritual. Então, parabéns aí pela organização dessa semana para os jovens, tá bom? Muito bem, mais uma vez eu agradeço pelo convite em participar dessa semana recomeçar na verdade. Nós tivemos lá na nossa igreja também semana passada, finalizamos no sábado, e eu gosto muito desses movimentos, porque são momentos de reconectar com Deus, de reafirmar a nossa fé, tá? Então eu queria trazer para vocês uma mensagem do céu para o seu coração, amém? Abra, por favor, a sua Bíblia, no livro de Hebreus, tema da mensagem dessa noite, tão grande salvação, Hebreus, capítulo 2. Amém? Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Nosso Pai, nosso Deus amado, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos trouxe até a Tua casa nessa noite. E nós queremos, Pai, pedir que Teu Espírito Santo seja derramado neste lugar. Que Teu Espírito, Pai, possa tomar posse de cada vida que está aqui. Tua palavra vai ser aberta agora, Pai. Será lida neste momento. E nós queremos, Pai, que a Tua palavra possa tomar lugar em nossas vidas. Que hoje nós possamos, Pai, tomar uma decisão de renovação, uma decisão de fé, de continuar seguindo Teus propósitos, Pai. Oh, Pai querido, nós suplicamos a Tua presença neste lugar. Por favor, fale conosco. Esta é a minha oração, o meu pedido, em nome de Jesus. Amém e amém. Hebreus, no capítulo 2, vamos ler do verso 1 até o 4. Hebreus 2, do 1 ao 4, diz assim, ó: Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foram depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém? Esses 4 versos, eles apresentam ou são um exemplo da urgente mensagem que a Bíblia tem para a humanidade. Esses 4 versos, eles resumem essa urgente mensagem. Ao longo da Bíblia, nós percebemos que a Bíblia existe um tom de urgência para a humanidade, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, nas pregações de João Batista, nas pregações de Paulo, nas pregações de Cristo, nós vimos esse tom de urgência, essa mensagem de urgência à humanidade. E qual é essa mensagem? Qual é a ideia dessa mensagem? A ideia é esta, que não há como fugir da ira vindoura.
Não há como escapar do juízo que virá sobre a terra. Não há escapatória. Por isso que a mensagem dos discípulos, as mensagens da Bíblia, a mensagem de Cristo era: arrependei-vos. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se. Essa era a mensagem. Ela era carregada com um tom de urgência. Ela apresentava esse tom urgente para toda a humanidade. E aqui mais uma vez, o autor de Hebreus, o apóstolo Paulo, que nós queremos que foi que escreveu Hebreus, ele traz essa mensagem aos hebreus de exortação, para que eles prestem atenção, para que eles se preparem, para que eles se apeguem com mais firmeza às verdades que eles ouviram. Porque o juiz de Deus virá sobre a humanidade e não há como escapar dele. Não há como fugir. O juízo, ele vem. Então, diante do juízo, diante da ira vindoura, há necessidade de salvação. A salvação se faz necessária porque o juízo vem sobre a terra. Porque a ira de Deus virá sobre a humanidade. Por isso que há essa necessidade de salvação. Agora perceba que o apóstolo Paulo escreve essa carta para os hebreus, pessoas que já eram cristãs, pessoas que já conheciam o evangelho e a salvação. E mesmo assim Paulo escreve para eles. Na verdade, todas as cartas da Bíblia são para os cristãos. Mas por que Paulo está falando de salvação para quem já conhece o evangelho? Para quem já conhece a Cristo. Por quê? Bom, veja, o povo hebreu, eles conheciam o evangelho, conheciam a Cristo e essa mensagem, mas eles viviam num mundo muito difícil. Eles eram cercados por perseguição, por morte, fome, e tudo isso fazia com que a fé deles fosse de alguma forma abaladas. E diante desse abalo da fé que eles viviam, Paulo exortava eles para que eles se agarrassem com mais firmeza às verdades que eles ouviram. E essa mensagem que Paulo manda aos hebreus, escreve aos hebreus, é uma mensagem que também serve para nós hoje. É uma mensagem para nós também hoje, para que a gente não abra mão, para que a gente se apegue com mais firmeza às verdades que nós ouvimos, e não abra mão delas de jeito nenhum. Sabe, a imagem que Paulo ele descreve ao dizer, se apegue com mais firmeza às verdades. É como você pegasse um punhado de areia, e essa areia, cada vez que você folga ou afrouxa os dedos, essa areia escorre pelos seus dedos. E cada vez que você mais fica folgando os seus dedos, ela escorre cada vez mais. Então a imagem que Paulo descreve é essa: se apegue com mais firmeza às verdades que você ouviu. Não deixe que ela escape pelos seus dedos. Não deixe que ela fuja de suas mãos. Se apegue com mais firmeza às verdades, ao evangelho. Então essa é a imagem que Paulo descreve, para que o povo hebreu não abra mão da sua fé, para que ele se apegue com mais firmeza. Então veja, se essa mensagem era importante para o povo cristão, o povo que já conheceu a salvação, imagina para quem não conhece a Cristo. Imagina para quem não serve a Deus ainda. A mensagem que Paulo traz para nós é uma mensagem de arrependimento diante do juízo que virá sobre a humanidade. Se alguém que está aqui essa noite estava pensando em desistir, pensando em abrir mão da sua fé, pensando em abandonar a igreja, não se desvie do evangelho. Não se desvie de Cristo, se apegue com mais firmeza às verdades que você ouviu. Não abra mão da sua fé, não abra mão do que você aprendeu. Se apegue com mais firmeza às verdades ouvidas. Porque o juiz de Deus virá sobre a humanidade e não há como escapar dela. Por isso que nós temos que nos apegar cada vez mais forte. Nos apegar a todo o evangelho, aceitar todo o evangelho. Veja, o verso 2, o apóstolo ele apresenta aqui a questão da palavra que se tornou firme, que foi enviada por anjos. Isso aqui é uma referência à lei de Deus, os 10 mandamentos, que foi entregue a Moisés.
E que o povo, ao transgredir e desobedecer essa lei, eles receberam um justo castigo. Está aqui no verso 2. Veja, ele aqui apresenta o pecado da transgressão, o pecado da desobediência que resultou no castigo, no justo castigo. São dois pecados: o pecado da comissão, que é aquilo que eu faço, que é transgredir, e o pecado da omissão, que é aquilo que eu deixo de fazer, que é desobediência. Então o pecado ele pode ser de duas formas: o pecado que eu transgrido, aquilo que eu faço, e o pecado que eu deixo de fazer. Então o pecado eu posso pecar fazendo e também deixando de fazer algo. E esse pecado trouxe castigo ao povo de Israel, e o castigo era imediato. Deus ele executava o seu juízo de maneira imediata, ali quando o povo quebrava a sua lei e desobedecia. Então Paulo ele traz para nós essa realidade de que a desobediência, a transgressão faz com que a gente receba o justo castigo. O castigo de Deus virá sobre a humanidade por conta da desobediência e da transgressão. Nós precisamos nos apegar a todo o Evangelho, a todo o Evangelho. Algumas pessoas só querem uma parte do Evangelho, que é a parte, digamos, mais bonitinha, que é a parte da prosperidade, a parte das curas, a parte dos milagres, a parte da vitória. Alguns só querem uma parte do Evangelho, mas só que o Evangelho também descreve a parte do castigo, a parte do juízo, da necessidade de santidade, da necessidade de arrependimento, de mudança de vida. Isso também é Evangelho. O Evangelho descreve salvação. Veja, o que significa a palavra Evangelho? Evangelho significa boas novas, não é isso? Boas novas de quê? De salvação. Evangelho são boas novas de salvação. E salvação de quê? Do juízo. Salvação do castigo que virá sobre a terra. Então o Evangelho são as boas novas de salvação para nos livrar do juízo que vem sobre a humanidade. Então isso é Evangelho. Algumas pessoas pensam que Evangelho é uma filosofia de vida, que é bonitinho ser Evangelho, porque está na moda. Alguns pensam que não, ser Evangelho, eu vivo o Evangelho, ou ser da igreja, eu sou da igreja porque é bonito, agora está na moda, né? Mas não, o Evangelho não é modismo. O Evangelho não é filosofia de vida. O Evangelho é uma mensagem de Deus à humanidade. E que mensagem é essa? Arrependam-se, abandonem seus pecados, senão vocês estão perdidos. Isso é Evangelho. E a Bíblia apresenta essa mensagem com um tom de urgência. Arrependei-vos, essa é a pregação dos apóstolos. O Evangelho é uma mensagem de Deus à humanidade. E nós temos que falar sobre isso. Nós temos que pregar sobre isso. Nós temos que falar o que Deus quer que seja falado. E não só uma parte do Evangelho, mas sim todo o Evangelho. A parte também que requer mudança de vida, santidade, abandonar os pecados. Porque o juízo de Deus vem sobre a terra. E não há como escapar dele. Todos nós estaremos diante do grande juiz no último dia. Por isso que se faz necessário arrependimento, por isso que essa era a mensagem. E nós temos que pregar isso ao mundo. Temos que anunciar isso ao mundo. O Evangelho real, o Evangelho eterno. Agora, veja, a parte 3, no verso 3. O apóstolo diz, como escaparemos nós? Veja na sua Bíblia. Você fechou a Bíblia, foi? Fechou? Não, deixa aberta, viu? Hebreus 3, Hebreus 2, verso 3. Como escaparemos nós, se fizermos o quê? Se negligenciarmos tão grande salvação. Como escaparemos nós,
Se negligenciarmos tão grande salvação, meus irmãos, não há escapatória. Nós só escaparemos do castigo do juízo mediante a tão grande salvação. De onde é que vem essa salvação, pastor? Ela vem do nosso Senhor Jesus. Está aqui no texto. Vem de nosso Senhor. Cristo, Ele morreu lá na cruz e nos garantiu a tão grande salvação. Você percebe que o autor de Hebreus, ele dá uma ênfase aqui, a tão grande salvação. Por que ele fala tão grande salvação? Por que ele fala que essa salvação é tão grande? A salvação, meus irmãos, ela é tão grande porque ela nos livra do inimigo que também é muito grande. A salvação é tão grande porque ela nos livra de um castigo que também é muito grande. Por isso que é necessário uma tão grande salvação. E nós só sabemos a grandiosidade da salvação quando a gente percebe do mal que ela nos livra. Você passa a valorizar o remédio, não importa o preço dele, quando você sabe do mal que o remédio lhe livra. Se você negligenciar o tratamento médico, você está colocando em risco a sua vida. E você só sabe o valor disso, desse medicamento ou do tratamento, quando você percebe do mal que ele lhe livra. Dessa forma, a gente passa a valorizar a tão grande salvação que Deus nos oferece, quando a gente percebe do mal que ela vai nos livrar, da ira que virá sobre a humanidade. Por isso que precisamos da tão grande salvação. E meus irmãos, essa tão grande salvação, ela está à disposição de todos nós. Será que está pegando aqui? A tão grande salvação está à disposição de todos nós. Todos nós podemos nos livrar da ira vindoura mediante a salvação que o nosso Deus nos proporciona, que o nosso Cristo garantiu para nós lá na cruz do Calvário. Ele nos garantiu a salvação, Ele nos garantiu a vitória sobre esse mal que virá. Sabe, um dia eu vi uma cena triste, uma cena lamentável. Estava andando pela rua, quando eu avistei, vindo em minha direção, estava de carro, vinha em minha direção uma jovem senhora, acho que ela tinha uns 40 e poucos anos, e ela vinha toda suja, descabelada, cambaleando de um lado para o outro, andando assim pelo canto da rua, e atrás dela vi um garotinho, acho que era filho dela, com uma carroça de mão, cheio de coisas em cima assim, e ela vinha nitidamente embriagada ou drogada, e aquela cena partiu meu coração. Eu disse, meu Deus, como é que uma filha tua está numa situação dessas? Como é, Pai, que uma filha tua ainda é escrava do diabo desse jeito? Eu pensei, mas Pai, se só existisse ela no mundo, eu creio que o Senhor viria para morrer por ela, para dar salvação a ela. O Senhor faria isso, eu creio nisso. Mas eu pensei, disse, não, Ele não viria não. Ele já veio, Ele já morreu por ela, Ele já garantiu a salvação a ela, mas ela ainda continua sendo escrava do diabo, ela ainda continua sendo escrava dos pecados. Mas como? Se o Senhor já morreu por ela, Pai, se o Senhor já deu a vida a ela, se o Senhor já deu a salvação, está à disposição dela. E uma coisa que eu pude imaginar aqui, essa filha de Deus, ela está na situação ainda por dois motivos, um dos dois: ou ela ainda não conheceu a Cristo, que
pode libertá-la e salvá-la, ou ela já o recusou, não quis saber dele. Já foi oferecida, já apresentaram Cristo a ela recusou, não quis. De duas uma, né? Ou ela não conhece ainda, ou ela conheceu e negou. Mas a salvação dela está à disposição dela. Eu costumo imaginar que a morte de Cristo, a cruz do Calvário, quando ela foi fincada naquele chão seco, naquele chão árido, lá do Monte Calvário, quando aquela cruz foi fincada naquele chão, eu imagino que dali, do pé daquela cruz, começou a jorrar uma fonte que jorra salvação para todos que quiserem, e essa fonte é inesgotável, e jorra em salvação milhares e milhares de litros por segundo, e quem quiser tomar a salvação é só ir lá e tomar, porque lá está a salvação jorrando do pé da cruz, inesgotável, milhares e milhares de litros por segundo. A cruz de Cristo nos deu a salvação. Então muitas pessoas, para receber a salvação, basta ir ao pé da cruz de Cristo, porque lá tem salvação. E muitos ainda não foram, porque talvez não encontraram, não descobriram essa fonte, ainda não sabem da fonte que salva. Ou talvez alguns sabem da salvação, mas rejeitaram, não querem saber de lá. Alguns outros de repente já foram lá, já provaram, já tomaram a salvação, mas por algum motivo se chateou com alguém e se afastou e foi embora. Então muitos estão ali vagueando pelo deserto seco desse mundo, desidratados, com os lábios ressecados, sedentos, alguns porque não encontraram a fonte de salvação ainda, e outros porque rejeitaram essa fonte de salvação. Mas a fonte que jorra salvação está lá, jorrando milhares e milhares de litros por segundo. Basta ir lá e beber e receber a salvação. Essa mulher que eu vi ainda não descobriu essa fonte, de repente, ou descobriu, mas não foi até lá. E sabe o que é triste saber? É que tem pessoas que vão passar essa vida toda aqui na terra, vão chegar no leito da morte e não vão encontrar-se com Cristo e nem entregar-se a Ele. Isso não é triste pensar nisso? Tem pessoas que vão passar toda a sua vida aqui na terra, vão chegar no leito da sua morte e não vão conhecer e nem entregar-se a Cristo. Por isso que nós precisamos levar pessoas até ao pé da cruz, que jorra a salvação. E eu só posso apresentar Cristo a outra pessoa se eu primeiro o conheci de primeira mão, se eu já fui até lá na fonte e me saciei. Então me torno uma fonte que jorra também para outros, e posso mostrar o caminho. Olha, aqui tem fonte, tem água, aqui tem salvação. Muitas pessoas vão rejeitar e vão perder a sua salvação porque estavam ocupados demais com outras coisas e não deram importância ao que era mais importante, ao que era mais valioso. E meus irmãos, esse era o grande problema dos hebreus. O problema dos hebreus estava aqui, com a negligência, o descuido com a negligência. Como escaparemos nós, Paulo falou, se negligenciarmos tão grande salvação? O grande problema nosso é a negligência, meus irmãos. É a negligência. Nós negligenciamos o que é importante. Nós negligenciamos o que é de fato valioso. Negligenciamos a oração. Negligenciamos a leitura da palavra de Deus. Negligenciamos os cultos. Negligenciamos a comunhão. Negligenciamos
o participar da obra de Deus, nós negligenciamos o perdão, negligenciamos a fé, negligenciamos o amor, negligenciamos o servir. A gente negligencia o que é importante e valoriza o que é fútil, o que não tem importância. Valorizamos o que é sem valor. Quanto tempo a gente gasta assistindo séries e mais séries? Quantas horas gastas maratonando doramas? Quantas horas gastas em rede social? E eu aqui não estou falando, demonizando, falando mal dessas coisas. A gente pode até usar. Eu estou falando da supervalorização que é dado a isso, e a negligência que é dada ao que de fato é importante, ao que vai nos sustentar, ao que vai nos dar força. E esse é o grande problema dos hebreus, a negligência. A negligência. Nós precisamos valorizar o que de fato importa, porque é isso quem vai nos manter em pé, segurando firme as verdades que nós ouvimos. Quando nós valorizamos o que não tem valor e desvalorizamos o que tem valor, nós começamos agora a entrar num processo de esfriamento espiritual. O grande problema espiritual está aqui. As principais causas de problemas espirituais estão aqui. A negligência com o que é importante. Então nós começamos a nos desviar. O enfraquecimento, a mornidão, a sonolência espiritual. Um dia eu conheci a história. Eu li a história de um grande compositor e pastor também, chamado Robert Robson. Ele era um jovem muito talentoso. E um dia Robert Robson, ele ouviu um sermão pregado pelo grande pregador George Whitefield. E quando ele ouviu o sermão do pastor George, ele ficou maravilhado, encantado com o evangelho, e ele resolveu entregar sua vida a Cristo. E ele passou a servir a Deus, a igreja, e ele foi muito usado por Deus. Ele começou a compor vários hinos, do nosso hinário inclusive, tem vários hinos no nosso hinário dele. E o Robert Robson começou a ganhar nome, notoriedade, ele começou a fazer viagens, começou a ganhar fama, e ele começou a viajar bastante, conhecer novos lugares, e ele foi se distraindo, cada vez mais, até o ponto que ele se desviou, e ele se afastou de Deus completamente. Um jovem talentoso, um jovem que usou seu dom para Deus, agora estava longe de Deus, estava vivendo a sua vida no mundo, entregou essas paixões mundanas. E o Robert, ele um dia encontrou uma moça cristã, e começaram a ter uma amizade. E essa jovem apresentou para ele um hino. Ele disse: olha, Robert, que hino bonito que eu encontrei aqui, vem ver. E ela mostrou o hino para o Robert. E o Robert, quando viu aquele hino, ele se envergonhou, porque aquele hino foi ele que tinha escrito, ele que tinha composto aquele hino. E ele ficou tão envergonhado ali que ela percebeu, e ele contou tudo para ela, que ele fora usado por Deus, mas agora estava longe de Deus, estava fazendo o que Deus não queria que ele fizesse. E ele contou tudo para ela, tudo. E diante daquela vergonha que ele estava passando, ela olhou para ele e com muita sabedoria disse: mas Robert, escuta uma coisa aqui, ó. Saiba que a fonte ainda está a jorrar. A fonte ainda está a jorrar. E aquela palavra mexeu com o coração do Robert Robson. E aquele jovem, ele foi restaurado.
ele voltou a servir a Deus. Ele teve sua vida restaurada porque ele percebeu que a fonte que jorra a salvação, ela é inesgotável. Ela está ali, jorrando litros e litros para todos aqueles que quiserem receber a salvação de graça. Ali está para ele. E aquele jovem, ele restaurou-se e voltou a servir a Deus. E ele compôs um dos hinos mais bonitos do nosso cenário, que é o hino 214 do Antigo Cenário, o hino Manancial de toda bênção. O manancial de toda bênção. A fonte ainda está a jorrar. Será que tem alguém aqui essa noite que se afastou de Deus, que tem vivido longe de Deus, já foi um servo fiel, já foi firme na casa de Deus, mas hoje está longe? Escute o recado de Deus hoje para você. A fonte que jorra a salvação ainda está a jorrar. Ainda há esperança, e Deus te dá mais uma chance de recomeçar. Será que tem alguém aqui também essa noite, que é alguém que já pensou em desistir, está pensando em abandonar a igreja, está por um fio a sua fé, e você já pensou em largar tudo, porque está desapontado com algo ou com alguém? Escute o recado de Deus também para você. Não largue, segure com firmeza as verdades que você ouviu. Não abra mãos delas. Não abra mão do Evangelho. Não abra mão das verdades que você aprendeu desde quando você era criança. Não abra mão delas. Eu queria orar por você hoje. Por você que está longe e pretende voltar. E por você que está aqui, mas já pensou em sair, ou está pensando em sair. Eu queria orar por você. Será que tem alguém aqui que quer dizer: pastor, ore por mim, porque eu quero voltar, e ore por mim, porque eu quero permanecer firme até o final. Eu quero estar firme, apegado com firmeza às verdades que eu vi. Tem alguém que quer que eu ore por você? Deixa eu ver a sua mão. Amém. Amém, amém. Amém, Deus seja louvado. Amém, Deus seja louvado.